Mês de julho chegou e com ele o nosso vídeo atualizado de tabela FIPE. Eu não quero adiantar muita coisa não, mas olha, esse mês os preços deram uma caída, tá? Você vai ver ao longo desse vídeo aí que vários veículos deram uma melhorada aí, estão num preço bem mais interessante. Mas vamos acompanhando aí. Como sempre faço, né? Eu pego os valores de vários veículos de carros usados cotados agora, em julho de 2025, comparo com o mês passado, junho de 2025, para ver, né, como que esses preços variaram. Também comparo o preço de agora com exatos 2 anos atrás, ou seja, julho de 2023, para ver, né, nesse período atípico aí que tivemos, quais carros já estão menos inflacionados, né? Porque também eu comparo com o preço de dezembro de 2020, lá no finalzinho de 2020, quando vários carros começaram a inflacionar. Então vemos hoje quais modelos já chegaram naqueles patamares que deveriam estar custando ou até menos, né? E quais ainda faltam muito para chegar. Dito isso, vamos começar aqui com exemplos da Chevrolet. Pegando um dos mais conhecidos, o Onix, versão LTZ, motor 1.4, flex, câmbio manual 2013. Como você pode observar no gráfico, lá no final de 2020 esse carro estava avaliado em 34.437. Em 2023, no meio do ano, já estava custando quase 46 mil. Olha só a inflação que esse carro teve aí de pouco mais de 11 mil reais. E hoje está em 43.720. E a queda do mês passado para cá foi de 0,5%. Não foi tão expressiva ainda, mas é melhor do que se tivesse inflacionado, né? Mas ainda assim eu diria que está longe de custar o que ele custava lá no final de 2020. Seguindo agora aqui para um exemplo também de veículo bem procurado da montadora, né? O Astra Sedan Advantage 2.0 Flex Manual 2011. Aqui é um carro que está bem inflacionado, como você pode ver, quase 10 mil reais mais caro do que ele custava lá no final de 2020. Passou por altas consecutivas no seu preço, mas no último mês também caiu 0,5%. Falando aqui de um carro um pouco mais novo, né, o Cruze LTZ 1.4 Turbo Flex automático 2017. A queda no último mês já foi um pouco mais perceptível, 0,6%. E também nos últimos 2 anos ele já teve uma queda aí de pouco mais de 4 mil reais, como você pode ver aí nos números. Então é um carro que já está se desenhando para uma queda no futuro aí mais interessante e quem sabe chegar mais rápido nos patamares de 2020. Pegando aqui agora um exemplo da Fiat, né, o mais conhecido da montadora, né, o Uno Mille Way Economy 1.0 Flex Manual 4 portas 2011. Também passou por altas consecutivas no seu preço ao longo dos anos, né? Pouco mais de 4 anos aí de levantamento de preços, né? E hoje, né, está bem inflacionado comparado também com julho de 2023. Mas a queda de valor dele no último mês foi também bem interessante, olha, de 1%. Ele custava 25.427, caiu para 25.177. Claro que em números não parece muita coisa, né? Caiu 300 reais aí mais ou menos. Mas em percentual, sim, num carro de 25 mil reais, cair 1% no mês é bem considerável. Claro que ele passa por flutuações de preço, né? E o histórico dos últimos 2 anos nos mostram que é um carro que ainda está inflacionado, bem inflacionado. Então temos que também ter uma certa cautela aqui, principalmente com o Uno, né? Que é um carro muito procurado aí no mercado. Agora, um que subiu no último mês foi o Fiat Argo Drive 1.3 Flex Manual 2018. Subiu 1,4%, como você pode observar aí no gráfico, né? Mas o Argo, para quem acompanha os vídeos aqui do canal mês a mês, sabe que na maior parte dos meses ele cai de preço. É um carro que tem uma tendência maior de queda. Então esse 1,4% de alta aqui pode ser que no próximo mês já seja compensado novamente. Por isso que temos que olhar para um cenário um pouco mais macro, né? Vamos observar, olha, nos últimos 2 anos esse carro caiu pouco mais de 6 mil reais, né? Então a tendência, né, num médio e longo prazo é que ele continue caindo dessa forma. Ainda está um pouco longe do preço dele de final de 2020, mas ainda assim está numa tendência de queda bem interessante. Agora, um que subiu muito no último mês e caiu agora um pouco foi o Fiat Gran Siena Attractive 1.4 Flex Manual 2014. Olha só, caiu 0,5% no último mês. E nos últimos 2 anos ele caiu de 37.398 para 33.788, que é o valor de hoje, aí, conforme a tabela FIPE.
Curiosamente, ele está quase chegando no valor que ele custava no final de 2020, que era de R$ 32.035. Esse aqui sim já é um carro que está bem interessante pensar com relação a custo-benefício. Eu já fiz um vídeo completo de avaliação dele, mostrei todos os detalhes internos, externos, levei esse carro na estrada, fiz um teste de consumo, passei todas as minhas impressões ao volante e vou deixar o link na descrição para você conferir. Passando para a Ford, agora temos um exemplo aqui do Ka, 1.0 Flex Manual 2019. Olha só, nos últimos 2 anos esse carro caiu pouco mais de R$ 5.000. Bem interessante, eu diria. Apesar de ter tido uma alta no último mês de 1,1%. Mas hoje, custando aí quase 45 mil, está chegando também próximo do que ele custava em dezembro de 2020, que era próximo dos R$ 43.000. Agora, um dos que mais caíram no último mês foi o Ford EcoSport Freestyle 1.6 Flex Manual 2013. Foi uma queda de 3,4%. Bem interessante, olha, caiu quase R$ 2.000 em 30 dias. Ainda está mantendo o seu preço, né, de mercado aí nos últimos 2 anos, né? Próximo dos 50, 51 mil reais, e isso mostra que ele tem sim flutuações de preço bem expressivas. Então um mês ele cai isso, no outro mês ele sobe bastante de novo, mas é um carro que dá para pensar também como um subcompacto aí de valor mais acessível e que também já tem vídeo completo de avaliação dele, link na descrição. Falando agora de veículos da Volkswagen, temos o exemplo aqui do Gol G5 1.0 Flex Manual 4 portas 2010, um carro que está também bem inflacionado comparado com dezembro de 2020. E nos últimos 2 anos ele caiu aí em torno de R$ 700, né, de 24.700 para próximo dos 24 mil, né? Só a queda no último mês foi de 1%, isso num carro bem procurado no mercado, está até bem interessante. Agora um que subiu exatamente 1% no mês aqui foi o Volkswagen Jetta Highline 2.0 TSI, ano 2011, olha só, de 59.143 subiu para 59.712, né, de junho para julho de 2025. E é um carro que está ali mantendo nos 59 mil reais já há um bom tempo, há pelo menos 2 anos, apesar das flutuações de preço, mas é um carro que está segurando bem o seu valor de mercado e está bem longe do que ele custava há pouco mais de 4 anos atrás. Agora outro que caiu também um pouco nesse último mês foi o Volkswagen Virtus Comfortline 1.0 TSI Flex Automático 2019. Caiu 1,3% de junho para julho de 2025, como você pode ver nos números em amarelo. Nos últimos 2 anos, a queda desse carro também foi bem interessante, olha, de 79 mil para 73, 6 mil reais de queda em 2 anos, tá muito bom. Pode ser que nos próximos 2 anos ele caia mais ou menos isso, olha, se ele cair mais 6 mil, ele já vai estar no preço de 67, bem mais próximo do que ele custava lá no final de 2020. Ainda está um pouco longe, mas é um carro que também, por ser mais seminovo, né, ter menos tempo de uso, tem uma forte tendência de queda aí. E isso num carro que é bem procurado no mercado. Agora vamos falar de um outro modelo que até há pouco tempo atrás era bem esquecido no mercado. Hoje, como usado, está se tornando uma opção de melhor custo-benefício. É o Toyota Yaris Sedan XLS 1.5 Flex Automático 2019. De 73.388 que ele custava lá em dezembro de 2020, ele chegou a custar mais de 83 mil em julho de 2023 e hoje está em 80.480. Caiu aí próximo dos 3 mil reais em 2 anos e só no último mês a queda foi de 0,6%. O Yaris está se tornando um carro mais procurado hoje em dia, um carro que entrega até bastante pelo valor que ele cobra frente a alguns concorrentes e por isso o preço está caindo, mas de forma um pouco mais sutil. Agora vamos falar do exemplo mais cobiçado aí do mercado de usados, né? O Toyota Corolla XEI 1.8 gasolina automático 2005. Aqui o gráfico é de altas consecutivas, como você pode observar. É outro que subiu mais de 10 mil reais nos últimos pouco mais de 4 anos, né? E só nos últimos 2 anos a alta foi em torno de 2.500 reais. Então, naturalmente, o Corolla ainda está bem inflacionado no mercado de usados, né? Apesar da queda sutil no último mês de 0,4%, mas aqui não dá para empolgar muito, né? Pode ser que no próximo mês ele suba novamente, como foi no mês passado, ele teve uma alta bem expressiva. Falando do seu principal rival, né, o Honda Civic LXS 1.8 gasolina automático 2007, também numa movimentação bem parecida com a do Corolla,
uma inflação aí de mais de 11 mil reais desde dezembro de 2020. E só no último mês a alta foi de 0,8%. Hoje um carro que está custando 41.845 conforme a tabela FIPE. Infelizmente, né, os carros, muitos exemplos aqui estão ficando mais usados, né, em torno de 4 anos mais velhos, quase 5 anos mais velhos, mais rodados, com a quilometragem maior, né, e mais caros. Isso não deveria ser dessa forma, né? Mas como estamos vendo aqui em vários exemplos, boa parte deles tiveram quedas no último mês. Claro que temos que analisar um cenário mais macro, mas vemos aqui boas oportunidades de compra pensando em custo-benefício. Infelizmente o Civic não é uma delas. Agora, um que tem uma tendência de queda um pouco maior, mais expressiva do que o Civic, é o Honda Fit XL 1.5 Flex automático 2018. Olha só, de julho de 2023 para cá, a queda foi mais de R$2.000, quase 3 mil. No último mês foi bem sutil, 0,3%. Mas, infelizmente, ainda é um carro que está um pouco longe do valor que ele custava em dezembro de 2020. Agora, outro exemplo aqui numa movimentação semelhante à do Fit é o Hyundai HB20 Comfort Style 1.0 Flex Manual 2016. Também já tem vídeo completo sobre esse carro, link na descrição. Olha só, de 37.374 ele foi a mais de 48 mil reais em julho de 2023 e hoje tem 46.300, uma queda aí de quase 2 mil reais em 2 anos, né? No último mês, depreciação de 0,6%. Um que já está segurando o valor de mercado há muito tempo é o Hyundai Azira GLS V6 gasolina automático 2010. Era um carro que custava 30 mil reais, quase 31, lá em dezembro de 2020. E hoje está custando próximo dos 40 mil reais. E esse valor já vem assim há pelo menos 2 anos. Só que, curiosamente, no último mês a queda foi muito expressiva, de 3,5%. Porque no mês passado ele também teve uma alta bem expressiva. Quem acompanhou os vídeos aqui do canal sabe do que eu estou falando. Então, pode ser que essa depreciação agora meio que está corrigindo a inflação do mês passado. Subiu de preço, a procura caiu, teve que baixar o preço, né? Então o mercado ele funciona dessa forma. Mas aqui temos uma excelente opção aí para quem busca uma barcona com motor V6. Falando de um SUV aí da montadora, temos o exemplo do X35 GLS 2.0 Flex automático tração dianteira 2013. A queda nos últimos 2 anos já foi um pouco mais expressiva, próxima aí dos 4 mil reais. Só que no último mês a depreciação foi mais sutil, 0,2%. Mas é um carro que ainda está 10 mil reais inflacionado comparado com dezembro de 2020. Passando para a Renault, temos o exemplo do Clio Express 1.0 Flex Manual 2016. Último ano do Clio no nosso mercado, hoje avaliado em R$ 35.046, bem inflacionado também, quase 11 mil reais mais caro do que ele custava lá em dezembro de 2020. E esse carro já está custando 35 mil reais aí já há um bom tempo, está variando aí nessa casa aí há pelo menos 2 anos. E teve uma alta no último mês aí de 1%. Agora, outro exemplo de veículo que caiu bastante no último mês foi o Renault Logan Dynamic 1.6 Flex Manual 2018. Olha só, de 40.993 que ele custava no mês passado, hoje está avaliado em 39.558, queda de 3,5%. E no caso do Logan, já não é muito correção de inflação igual no Azira, não. O Logan, sim, ele tem uma tendência forte de depreciação. Não à toa, olha só, hoje é o primeiro exemplo que estamos vendo aqui que está custando mais barato do que em dezembro de 2020. Aqui, sim, mesmo ele tendo passado por uma inflação também nos últimos pouco mais de 4 anos, o Logan já perdeu toda aquela inflação que ele teve e hoje está mais barato. Claro, né, um carro hoje muito utilizado aí em aplicativos de transporte passageiro, né, foi muito utilizado em táxi também. Naturalmente, a depreciação desse carro tende a ser um pouco mais elevada. Agora, um outro exemplo aqui que também está custando mais barato do que lá em dezembro de 2020 é o Peugeot 208 Active 1.2 Flex Manual 2020. Olha só, hoje custando 47.860, bem abaixo dos 52.894 lá de dezembro de 2020. Então, é um carro que teve uma certa alta de preço em algum momento aqui de 2020 a 2023, mas ele já caiu toda essa inflação e hoje está custando bem mais barato. Claro que tem todo aquele problema da correia dentada banhada a óleo, né, que muita gente tem o receio de pegar esse carro, né? Inclusive vale muito a atenção na hora que for comprar um carro desse, tem que verificar
como que está o histórico de manutenção, se o dono anterior usou o óleo correto. Claro, verificar também toda a documentação, ver se o carro não passou por nenhuma colisão séria, que pode também comprometer sua segurança a bordo. Então, por isso que, para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens, todos organizados num checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva, e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado, e também aqui no QR Code. Olha só, para você que está me vendo pela televisão, pode apontar a câmera do seu celular aqui e conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book, como avaliar um carro usado ou guia completo. Mas é fato que o Peugeot 208 tem uma revenda mais difícil, é um carro que tem uma forte tendência de depreciação no futuro, então naturalmente aqui ele já está apresentando isso em números, né? Podemos ver que ele está numa queda bem desenhada aí nos últimos 2 anos. E provavelmente vai continuar dessa forma para os próximos 2 anos. Olha, só no último mês a depreciação foi de 1%. Falando agora do seu primo maior, Peugeot 2008 Allure 1.6 Flex Manual 2015, também tem uma depreciação semelhante, olha, de 41.919, que ele custava lá em 2020, chegou a mais de 49 mil em julho de 2023 e hoje já depreciou tudo aquilo de novo e até um pouco mais. Hoje está custando 39.921, queda aí de quase 10 mil reais em 2 anos. Então, muito interessante dispensar no carro desse com relação ao custo-benefício. E esse motor 1.6 não tem correia banhada a óleo, nada disso, então não tem esse problema. Também não é um carro muito utilizado em aplicativos de transporte, nada disso. Então, é um carro que realmente depreciou porque a procura é baixa. Então, acaba que hoje está num preço bem interessante. Apesar da alta aqui no último mês, olha, de 2,9%, mas ele está flutuando bastante. No último mês ele teve uma queda também bem perceptível. Então agora ele está corrigindo, mas ainda assim eu diria que a tendência a médio e longo prazo aqui do 2008 é de queda mesmo. Falando agora do Citroën C4 Lounge Tendance 2.0 Flex Automático 2016, aqui já está segurando um pouco mais o preço. Hoje custando R$ 49.788, pouco acima dos R$ 46.264 que ele custava lá em dezembro de 2020. Também teve a sua inflação aí ao longo desse período, né? Mas no último mês também teve uma queda bem interessante de 2,8% aí, conforme a tabela FIPE. Outro exemplo da Citroën, esse aqui já custando mais barato também do que lá em 2020, é o C4 Cactus Fuel Pack 1.6 Flex Automático 2019, hoje avaliado em 68.594, abaixo dos 71.644 que ele custava na época. Apesar da sua alta no último mês de 1,9%, mas é outro aqui que tem um potencial de depreciação futura bem elevado. Hoje seria interessante pensar com relação ao custo-benefício. Claro que você vai ter uma dificuldade maior de revenda, mas um carro desse hoje entrega até bem pelo valor que ele cobra. Agora, um outro exemplo de SUV que está mais inflacionado é o Mitsubishi ASX 2.0 gasolina automático tração dianteira 2011, hoje avaliado em R$ 52.326, em torno de R$ 11.500 mais caro do que em dezembro de 2020. A queda no último mês foi quase imperceptível, 0,1%. Então, o ASX aqui, como você pode ver nos últimos 2 anos, mantém seu preço aí na casa dos R$ 52 mil. Agora, um que tem uma depreciação mais considerável nos últimos 2 anos é o seu primo maior, Mitsubishi Outlander 2.0 gasolina automático tração dianteira 2016. 2 anos atrás, esse carro custava R$ 92.407, hoje está em R$ 85.580. Olha, bem perceptível, né? Apesar da alta aí no último mês de 0,2%, mas é praticamente imperceptível essa variação aí nos últimos 30 dias. Ainda assim, é um carro bem interessante aí, considerando o valor que ele caiu nos últimos 2 anos. Agora um outro exemplo aqui de sedã compacto que está mantendo o seu preço apesar da alta procura por motoristas de aplicativo é o Nissan Versa SL 1.6 Flex Automático 2017. Também já tem vídeo completo de avaliação desse carro, link na descrição. Hoje avaliado em 55.193, o que é bem próximo do que ele custava 2 anos atrás, 56.271. A queda aí próximo dos R$ 1.000 nos últimos 2 anos. Ainda está bem inflacionado comparado com dezembro de 2020 e a queda no último mês foi mais sutil, apenas 0,3%. Agora o seu primo maior caiu um pouco mais, o Nissan Sentra SL 2.0 Flex Automático 2015 caiu 0,7% nos últimos 30 dias. Mas ainda assim está bem inflacionado comparado com dezembro de 2020, em torno de R$ 10 mil ainda mais caro.
Apesar do Sentra não ser tão caro quanto um Civic e um Corolla, mas aqui dentro da sua realidade, dentro da sua faixa de preço, ele também está mantendo o seu valor de mercado. Está difícil esse carro cair de preço, viu? Para quem busca uma menor depreciação futura e não pagar tão caro na hora da compra quanto um Civic e um Corolla, pode pensar no Nissan Sentra. Falando de um exemplo agora da Kia, né, tem o Sportage EX 2.0 Flex automático 2013, hoje avaliado em R$ 73.394. A queda no último mês foi de 0,6%, quando em junho ele custava R$ 73.814. O que não é tão expressivo assim, mas pelo menos caiu de preço, né? E nos últimos 2 anos é um carro que caiu mais de R$ 3.000 também, como você pode ver no gráfico. Vamos falar também de um exemplo de veículo premium, pegando uma BMW 320i Active 2.0 Turbo Flex automático 2015, hoje avaliada em R$ 97.029, pouco mais de R$ 10.000 mais barata do que custava em julho de 2023. Olha só, mais de R$ 107.000. A queda foi bem interessante aí nos últimos 2 anos. No último mês a variação foi menor, 0,4%, mas ainda assim eu diria que a 320 tem um maior potencial de depreciação no futuro. Claro, né, veículos premium são dessa forma, tem uma maior flutuação de valor de mercado. Pode ser que daqui mais uns 2 anos ela esteja já naqueles próximos 86 mil que ela custava em dezembro de 2020. Mas temos que falar aqui das nossas considerações, né? Pegando todas essas variações que tivemos aqui de preços, altas, baixas, né? Vamos juntar tudo isso e fazer uma média agora aqui, né? Você percebeu que eu falei de vários carros em categorias diferentes, preços diferentes, marcas diferentes, para termos uma pequena amostragem do mercado como um todo, né? Então aqui, pegando a variação de preço lá de dezembro de 2020 para hoje, julho de 2025, e fazendo uma média, o mercado, né, ainda está inflacionado 17,9%. Claro que já tivemos esse índice bem pior, né? Já estivemos lá nos patamares de 25%, quase 30%. Então aqui eu diria que, em geral, o mercado está corrigindo nessa inflação. Devagar, mas está corrigindo. E a variação no último mês aqui foi interessante, olha, a queda média foi de 0,4% de todos esses modelos analisados, né? Comparado com alguns vídeos anteriores que eu fiz aí que tivemos uma inflação num período de 30 dias em média, aqui tivemos mais quedas do que inflações, e isso também é um bom sinal para empurrar os preços dos carros para baixo. Agora, pegando novamente aquelas variações de preço, né, de dezembro de 2020 para hoje, o veículo que está mais inflacionado de todos esses que eu falei é o Toyota Corolla, que está 42,5% mais caro. E ele está acompanhado de perto do Renault Clio, 42,3%. Então, carros ainda bem caros comparado com o que custavam em dezembro de 2020 e pior, comparado com o que eles realmente deveriam estar custando, que é um valor abaixo ainda daquela época, né? Porque o natural, o normal é que os carros fiquem mais usados, mais rodados e cada vez mais baratos, né? Sempre foi assim. Então, deveria continuar dessa forma, né? Agora, o que está mais barato, né, ou menos inflacionado, é o Peugeot 208. Ele está 9,5% mais barato do que ele custava lá em dezembro de 2020. E isso é bem interessante, né? Temos vários exemplos aí, já vimos vários veículos que estão num preço mais interessante. Nem todos eles com motores um pouco mais complicados de manter, como é o caso aqui do 208, que tem um motor 1.2, 3 cilindros com correia banhada a óleo. O 2008 também está mais barato, o C4 Cactus, o Renault Logan. Então, dá para pensar nesses carros também, claro, fazendo uma boa avaliação antes de fechar negócio na compra para pegar um carro que tenha sido bem cuidado pelo dono anterior. Agora, pegando as variações de preço do último mês, né, o que teve a maior alta, a maior inflação, curiosamente, foi o Peugeot 2008. Subiu 2,9%, o que é totalmente na contramão do que é a tendência de mercado desse modelo, né? Como vimos no histórico dele, é um carro que sempre está caindo de preço e tem uma depreciação bem considerável nos últimos 2 anos. Então, essa inflação no último mês aqui, provavelmente ela vai se corrigir muito em breve com uma nova depreciação. Os veículos que mais caíram de preço no último mês, percentualmente falando, empatados aqui em 3,5% de queda foram o Hyundai Azera e o Renault Logan.
O Logan até dá para entender, né? Mas o Azira, ele tá ali mantendo o preço já há muito tempo. Então essa flutuação de 3,5 aqui, ela é bem fora também da realidade desse carro. Pode ser que no próximo mês também ele corrija isso, e é um carro que tá ali naqueles 40 mil reais já também há um bom tempo. E esses dois veículos foram acompanhados de perto pelo Ford EcoSport, que caiu 3,4% também no último mês. Então, aqui o Ford também não tem essa tendência de cair tanto assim no mês. Pode ser que no próximo mês ele tenha uma inflação de novo. Me diga você, o que acha que vai acontecer para os próximos meses? Veremos carros cada vez mais baratos, veremos outros modelos passando para baixo do valor que eles custavam lá no final de 2020, ou não, teremos novamente mais inflações aí no mercado. O que você acha que vai acontecer? Comente aqui abaixo a sua opinião. E como eu disse, né, vários veículos desses que eu citei, já fiz vídeos de avaliações completas e eu vou deixar a playlist aqui para você conferir e te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.